Paz seja contigo, mais uma vez quem vos fala é o irmão Adriano. Hoje nós iremos comentar um pouquinho do capítulo 12 de 2 Crônicas e também os capítulos 15 e 16 de 1 Reis. No capítulo 12 de 2 Crônicas, como Roboão e a grande maioria se afastaram de Deus, Deus trouxe como consequência disso juízo e levantou Sisaque, rei do Egito, para atacar e oprimir Judá. Mas como sempre, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Semaías, um profeta, leva eles ao arrependimento. Embora tenham eles se arrependido, o Senhor manteve parte do juízo para servir de lição, e eles permaneceram sob o jugo parcial de Sisaque. O capítulo encerra contando que Roboão agiu mal, porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Depois que Roboão morre, Abias assume seu lugar, um reinado muito curto, de apenas 3 anos. Infelizmente, Abias seguiu o exemplo ímpio e perverso do seu pai. Mas apesar disso, o Senhor não retirou a sua misericórdia do povo de Judá, por causa da aliança que havia feito com Davi. Depois de todos esses anos de ruína e pecado, finalmente Judá respira um pouco de paz e segurança e tem um rei determinado a fazer o que era correto perante Deus, o rei Asa. Algumas medidas adotadas por ele transformaram aquele reino de idólatra a propriedade particular de Deus. Ele erradicou do reino as práticas idólatras, chegou até mexer com a própria família, tudo para que a lei e a vontade de Deus fossem cumpridas. Mas apesar de seu fiel serviço, Asa foi mareado por alguns erros cometidos nas vezes em que deixou de pôr sua confiança inteiramente em Deus. Enquanto isso, no reinado do norte, durante o período de aproximadamente 40 anos, houve muita apostasia. Os sucessores do trono continuaram no mesmo curso de perversidade de Jeroboão. Primeiro nós temos Nadab, que reinou apenas alguns meses. Seu reinado foi interrompido por uma conspiração liderada por Baasa, um dos seus generais. Ele foi morto com toda a sua descendência, conforme Deus já havia antecipado a Jeroboão. Depois temos Baasa, que usurpou o trono, mas também fez pecar Israel do mesmo modo como Jeroboão. Depois temos outro governante corrupto, Elá, que também teve um reinado curto de apenas 2 anos. Enquanto ele se embriagava, Zinri, seu capitão, o matou para assumir o reinado. E assim cumpriu-se a profecia de Jeú. Zinri reinou apenas 7 dias, jogou fogo na torre do palácio real e se suicidou. Depois temos Onri. E aí o capítulo 16 de 1 Reis encerra com o reinado de Acabe, contemporâneo de Elias. Acabe tinha uma mulher por nome Jezabel que, como ele, ficou marcada também pela idolatria. Então esses capítulos mostram a grande apostasia do reino do norte, que possuía uma tradição histórica desde o reinado de Salomão, que fincou raízes que cresceu durante o reinado de Acabe e que influenciou bastante os outros reis. Desde Jeroboão até o aparecimento de Elias perante Acabe, o povo experimentou grande declínio espiritual causado por homens que não temiam a Deus e que encorajavam formas de culto estranhas. E com isso a maioria das pessoas perderam de vista seu dever de servir ao Deus vivo. Uma das principais causas da apostasia é o casamento misto, que é certamente um instrumento poderoso na mão do inimigo para retirar a identidade do povo de Deus. Salomão e Acabe são exemplos tristes desse fato. A incredulidade também é uma das principais causas da apostasia. Os reis de Judá, tanto os bons como os maus, e todos os reis de Israel tiveram profetas enviados por Deus para dar conselho, avisos, mas a maioria deles rejeitavam essas mensagens. Então, tanto no sentido literal como no simbólico, Israel corrompeu a sua aliança com Deus, quebrou seus votos de fidelidade indo após outros deuses e se prostituindo com eles. Então, observa-se que a apostasia é o resultado da multiplicação da iniquidade.
E nós, nos dias atuais, devemos manter a nossa fidelidade, porque Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, e 12 e 13, que muitos esfriariam na fé. Então estejamos nós vigilantes para não sermos parte desse grupo dos apostatas. Que Deus possa nos abençoar.